Aplicativos Expert. Então, hoje a gente vai falar do passo a passo e do que é necessário ter de instalação para que a gente utilize os aplicativos no celular. Tá? A gente tem hoje o Expert Mobile, que ele unifica várias funcionalidades de vários aplicativos em um único. Mas para isso, a gente precisa seguir uma sequência, tá? Então, eu tenho que ter o Champ instalado, tenho que ter a instalação do ATX Mobile, o Sync, que ele vai emular um IP quente, isso ajuda para o cliente também, e o Expert Mobile, que é o app mesmo, diretamente no celular, tá? Hoje a gente vai falar só dele, aí nos próximos vídeos a gente verifica os outros apps que tem disponíveis. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter o Champ instalado, tá? Que ele vai emular lá um servidor web para nós. Tem o vídeo já disponível dele, qualquer dúvida pode verificar com o nosso suporte, ou no wiki também tem o passo a passo. Ok? Vamos para a parte da instalação do atxmobile.exe, que vai fazer essa comunicação entre a base e o app lá no celular. Primeiro passo, então, vamos verificar lá no FTP, na pasta Expert, instaladores, web, apps. Aqui dentro, na pasta ATX Mobile. A gente sempre vai pegar um executável mais atualizado, tá? ATX Mobile, a versão agora é disponível, 445.exe. E vamos copiar ele para a máquina. Após copiar, vamos executar então como administrador, botão direito do mouse, executar como administrador. Depois de confirmar a linguagem, então, ele vai dar o caminho, tá? Lembrando, como a gente indicou lá no vídeo da instalação do Champ, tem que ser aqui o Champ 7, tá? Que é o caminho onde foi instalado aquele. Então, sempre tem que alterar aqui, caso ele não venha. Aqui, só clicar em próximo e botão instalar. Após concluir, ele vai jogar todos os dados lá e vamos concluir, ok? Para a gente abrir no navegador e fazer as configurações e permissões necessárias, o primeiro passo que eu tenho que fazer é ativar o meu Champ, tá? Então, lá no disco local C, a pasta Champ 7, opção Champ Control. A gente vai executar ali o Champ Control, ele vai aparecer na tela. Lá na opção Apache, vamos dar Start. Assim que ficar verde indicando que ele já está online, a gente vai acessar o navegador. Lá no navegador, então, a gente vai colocar lá localhost, que é a máquina que a gente está acessando, 5000, que é a porta do Champ, que ele já cria automaticamente na instalação, / ATX Mobile. Tá? Ele vai abrir, então, essa parte aqui, indicando o local, a versão que ele está. Caso não esteja atualizado, vai aparecer aqui um botão atualizar, é só clicar nele que ele já vai fazer a comunicação. E vamos clicar aqui em banco de dados. A primeira vez que você acessar, ele vai solicitar o CNPJ da empresa. Tá? Vocês vão colocar aqui o CNPJ do cliente que vocês vão estar utilizando e vão clicar em entrar. Ao clicar em entrar, vai ser enviado um e-mail para o representante que tiver referenciado aquele cliente com os dados de acesso para ele colocar aqui. Então, sempre que for utilizar o mobile, tem que entrar em contato aqui com a gente, repassando que você quer essa solicitação para o cliente, CNPJ tal, aí de filial, falar com o pessoal ali no suporte, que vai dar a indicação correta, quais dados são necessários, certo? Depois da liberação, a primeira vez que acessar aqui, informa o CNPJ, clique em entrar, o e-mail é enviado com os dados. Ele vai enviar um e-mail dessa forma, tá? Colocando para qual cliente que é o cadastro e a senha de acesso aqui, certo? Essa senha é que você vai informar quando clicar na opção Banco de Dados no campo Senha. Então, eu vou informar ela aqui e vou entrar. Aqui, a gente vai colocar as configurações da máquina onde está rodando o servidor, onde está rodando o banco lá do cliente, tá? Coloca o IP, aqui também repete o IP do servidor. Caso não tenha instância, deixa em branco o campo. O usuário e a senha são os usuários do SQL e o banco ATX Dados. Aqui vai marcar qual que é
o SQL que a gente está usando, certo? Quase sempre é PHP 5 mesmo, não precisa modificar. Se ele utiliza a medição de tanque e alteração do PPL, informa aqui. Mais para frente, em cada aplicativo que vai usar essas configurações, a gente verifica melhor cada uma delas, certo? Então, após informar os dados ali, eu vou clicar em salvar. O campo de senha aqui embaixo, ele existe para caso o usuário queira modificar aquela senha que foi enviada no e-mail. Então, veio uma senha muito difícil, não quero usar ela, quero padronizar com uma outra senha que eu já utilize no dia a dia. Então, eu preencho só ela, a nova senha aqui, e clicar em salvar, ele já vai pegar essa que você preencheu, tá? Então, salvou, configuração realizada, agora a gente vai na opção teste de conexão. Tá? Ele vai ver, então, se o champ está funcionando certinho, se o Apache está inicializado, se o banco está funcionando certinho, as configurações que você colocou lá de usuário e senha do servidor e do banco de dados, e vai retornar sucesso com a conexão. Aqui ele informou conexão com o console realizada com sucesso também, mas a gente não colocou nenhuma informação lá. Tá? Como eu falei para frente, nos aplicativos a gente vê melhor como faz aquela configuração. Para dar sequência, antes da gente abrir o app lá no celular para dar uma olhadinha, a gente tem que instalar o Sync, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai emular como se fosse um IP quente na máquina. Ele é um serviço que vai ter que ficar rodando lá na mesma máquina onde tem o champ, ok? Então lá no FTP, na pasta Expert, instaladores, Web, Apps, ATX Mobile, ele vai estar dentro da pasta Expert Mobile. Então, a gente vai copiar o arquivo syncmqtt.exe. Vamos copiar. Então, a gente copia ele aqui para a pasta, tá? Seguindo o passo a passo aqui que a gente fez, instalou o champ, instalou o TX Mobile e agora o sync. Botão direito do mouse, executar como administrador. Ele vai mostrar aqui o caminho onde ele vai instalar, só clicar em próximo, próximo, e instalar, atualizar. O Sync precisa do Node instalado na máquina. Lá no Wiki tem bem certinho também como passo a passo para instalar ele, e aonde faz o download é bem rapidinho. O Node não tem no FTP porque baixa conforme cada máquina, ok? Talvez até já tenha instalado antes na máquina, mas é necessário para ter junto com o Sync. Então, depois que finaliza aqui, concluir. Ele vai criar uma pasta, então, lá no disco C, syncmqtt, e a gente vai rodar aqui o aplicativo. Ele é um serviço. Então, caso eles não esteja rodando na máquina, quando a gente for lá no gerenciador de tarefas, na aba de serviços, eu rodo executável. Ou eu deixo um, ou eu deixo outro, tá? Melhor é sempre deixar já como serviço para inicializar automaticamente. Próximo passo, então, é o ATX gerencial, onde a gente vai dar as permissões para o usuário para poder utilizar o app direto lá no celular. A senha aqui continua sendo a mesma que foi enviada no e-mail. Informa a senha, botão entrar. Aqui, ele vai vir todo em branco, e na aba cadastrar, ele vai chamar os usuários do sistema. São os usuários que você tem lá no menu gerencial usuários. Tá? Então, lá no Auto Expert, os usuários que você tem. Então, aqui na aba cadastrar, a gente vai selecionar o usuário, tá? Que vai ser o mesmo usuário lá do sistema Expert. Então, lá no Expert, no menu gerencial, cadastro de usuários, os mesmos usuários que aparecerem nessa tela, estiverem aqui, são os que vão aparecer lá que eu vou dar permissão, certo? Então, eu vou lá cadastrar eles, seleciono aqui o usuário que eu quero, selecionar esse usuário e vou dar as permissões de acesso ao aplicativo. Então, cada permissão que eu marcar aqui vai ser o que ele vai poder acessar lá no app no celular, tá? Então, automação, combustíveis, clientes, fornecedores, placas, produtos, estoque, financeiro, demonstrativos e os indicadores. Tá? Depois eu dar as permissões aqui, botão salvar. Assim que eu cadastrar, ele já vai aparecer aqui na listagem, colocando todos os que ele tem permissão, e eu posso editar ou excluir.
Então, só resumindo novamente o passo a passo que a gente fez: instalação do Champ, mobile e sync. Tá? Após instalar o mobile, acessa o navegador, faz a configuração. Após instalar o mobile, acessa o navegador, faz a instalação do banco de dados, o teste de conexão para ver se está tudo certinho e o ATX gerencial para cadastrar o primeiro usuário que vai ser utilizado.